tarde, boa noite, meus amigos queridos. Nós já estamos hoje no dia 20 de junho de 2024, nesta linda quinta-feira, às 17 horas. Mas o sol está tão brilhando que é boa tarde também. Nós estamos no nosso podcast, Joana de Ângeles, ou com o título melhor, com Joana de Ângeles em 30 minutos. Nós estamos no segundo livro da obra, aliás, no livro da obra Plenitude, que é um espetáculo, porque ele vai nos falar do sofrimento, dos sofrimentos. Eu e a Laila Fernandes, neste terceiro livro da obra, porque alguns anos atrás começava com o Homem Integral, o segundo era a Plenitude. Entretanto, Joana de Ângeles orientou a Divaldo que o primeiro livro fosse Jesus e a Atualidade. Então, Plenitude é o terceiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Eu e a Laila Fernandes estamos neste projeto para tentar nos utilizarmos de uma palavra simples para que todos possam entender e nos ajudar a estudar e também passar para as outras pessoas esse estudo da Joana de Ângeles. Hoje, nós estamos no capítulo 10 do livro Plenitude, Terapia Desobsessiva. Para mim, é muito bom porque eu há muitos anos estudo mediunidade. Então, eu gosto muito dessa temática. E ela vai nos dizer, no estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo muito interessante, que pelas suas graves injunções merece estudo à parte. E ela vai dizendo para nós, chaga moral do espírito, a obsessão é uma maneira que acontece, que tem generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se muitas vezes, de período em período, uma virose de contágio célere, rápido, em face das circunstâncias ainda do processo evolutivo que nós estamos e do planeta em que vivemos, que na realidade ainda temos muitos compromissos para serem sanados. Na Antiguidade Oriental, como depois, durante a Idade Média, apresentavam-se com características epidêmicas. Confundida como loucura nos seus processos ambientais e outros aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Sutil em certas ocasiões, com uma sutileza que você nem se apercebe do que está acontecendo, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis daqueles que tombam nas suas vibrações urdiduras, dizendo melhor. Trata-se da alienação mental por obsessão. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo, muitas vezes, patologias complexas, muito danosas. Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, estudou-a com proficiência, sendo o primeiro a investigar e penetrar-lhe nas causas, tentando dissipá-las, dissecá-las, apresentando terapias compatíveis com o mal. Além dele, Jesus, durante muitas vezes, enfrentou e atendeu obsessores e obsessos, socorrendo-os com seu inefável amor, libertando-os uns dos outros, mediante a força restauradora de que se faz superior, possuidor até hoje. O Espiritismo, porém, veio, como um consolador prometido por ele,
por lidar com os fatores causais, analisar o problema e elucidá-lo, propondo corretos métodos para atender os que se encontram envolvidos. A obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, os obsessos e os obsessores, que se deixam ou que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época em que acontecia. Egoístas e irrefletidos, não mediram as consequências dos seus atos. Entretanto, hoje, como Jesus nos ensinou, o amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva. Mas será que nós já sabemos amar? Nós amamos aos outros, mesmo aqueles em que não nos são simpáticos? Ou nós só amamos aqueles que nós temos uma empatia profunda? Por isso, este amor abre as portas à esperança, esclarece quanto às sagradas finalidades da vida, proporcionando perdão para aliviar as nossas dores. Enquanto persistam o ressentimento e a malquerência entre os dois lados, o rancor, a desconfiança, a obsessão permanece. A mediunidade, por outro lado, é uma grande oportunidade que faculta, que ajuda a identificação e a cura desse mal. Por isso, a Joana vai dizer, a obsessão é doença grave, é uma doença daquele que sente a obsessão, sofre a obsessão, e daquele que produz a obsessão, seja encarnado ou desencarnado. Mesmo quando se apresenta um quadro simples. A gente ouve alguma coisa e aquilo fica encasquetado na nossa mente. Toda hora nós nos lembramos daquilo e ficamos tristes, porque não sabemos resolver o problema não é nosso. Entretanto, a obsessão desaparece pela transformação moral, que muitas vezes nós temos dificuldades, porque não fazemos a nossa autotransformação. Nós não mergulhamos em nós para saber exatamente quem somos. Só há obsessão, diz Joana, quando há débito de quem a sofre. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, na questão 479, pergunta: a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? E os venerandos amigos de Jesus respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus insiste nos que obram. Então, para você receber o seu pedido, você tem que fazer alguma coisa para ser atendido. Nosso amado benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece: a prece liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos, daquelas lembranças que a gente repete, e abre a mente para a captação de energias inspiradoras que fomentam o entusiasmo, a paz, a bonança. Ela necessita, a prece, de combustível da fé, sem a qual não passa de palavras destituídas de compromissos. Então, nós temos que usar a fé robusta, que o codificador nos disse que tem que ser uma fé raciocinada, aquela que tem uma fé. E o venerando benfeitor Filomeno vai dizer: exacerbado nos seus sentimentos infelizes, o paciente, aquele que sofre a obsessão, autorrealiza-se, adotando uma atitude de falsa superioridade com a qual se sente anestesiado. Então, não gosta da prece. Isso é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção.
Quando nós não gostamos da prece, não queremos fazer, nem queremos ouvir a prece do outro, cuidado, tem alguma coisa muito maléfica acontecendo. E o Filomeno vai dizer, a largo prazo, aquele paciente perde controle sobre a sua vontade. E nesse quadro obsessivo, a obsessão é constritora, fecha você num casulo. Encontram-se, assim, inumeráveis indivíduos hospedando adversários que os vampirizam demoradamente, sugando as suas energias e fazendo com que eles possam trabalhar de maneira diferente. Isso tudo está num livro maravilhoso chamado Painéis da Obsessão, do nosso venerando Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos benditas do nosso Divaldo Pereira Franco. Mas Allan Kardec continua a nos esclarecer. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Ele vai trabalhar em favor de si mesmo. É o caso, muitas vezes, que você já está fascinado, mas você é rebelde. E você, rebelde, não consegue aceitar ajuda. Nós vamos encontrar isto no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 23. A nossa querida Sueli Caldas Schubert, nós vamos buscar a nossa Sueli, ela vai dizer, a fluidoterapia, como o próprio nome indica, é o tratamento feito com fluidos, ou seja, através do passe ou da água fluidificada, magnetizada. E ela vai nos dizendo, o passe é um ato de amor em sua expressão mais sublimada. Porque o passista, o médium passista, doa os seus fluidos físicos. Entretanto, o mundo espiritual dá os fluidos espirituais, buscando também na natureza aqueles fluidos mais sutilizados dos mares, das águas dos rios, da floresta, das flores perfumadas. Nós encontramos conteúdos que muitas vezes são aqueles princípios ativos dos nossos fármacos, dos nossos remédios, sejam alopáticos ou homeopáticos, que lá a inteligência do homem cultivou, trabalhou, e nós, ao adquirirmos o medicamento, somos beneficiados. Mas a prece é este medicamento, que quando nós buscamos a paz, no passe, nós vamos absorver aqueles fluidos. É, então, uma doação ao paciente, daquilo que o médium tem de melhor. Esse fluido dele enriquecido com o fluido espiritual superior. Por isso, o passe traz benefício imediato. O doente sente-se melhor, sente-se bem. Quando sai da casa espírita, ele já está mais equilibrado. Assim, o passe é essencial e importante na terapêutica desobsessiva. O sucesso, entretanto, é a soma de muitos fatores, não só do passe. Na terapêutica desobsessiva, a fluidoterapia, aliada a outros recursos, oferece, propiciona ou propicia salutares efeitos. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão, da nossa amada Sueli Caldas Schubert, hoje no mundo espiritual. E a Joana continua a nos ensinar as leis da vida, as leis morais, as leis que nós recebemos para nos sentirmos melhores. O possui recursos elevados para a nossa reeducação. No entanto, a intemperança nossa muitas vezes não nos deixa nos educarmos. A mente infeliz, mediante alguns clichês mentais, ideias que não conseguimos tirar de nós, faz com que até o nosso corpo físico, através de doenças, desequilíbrios físicos, mentais, porque isto é um desequilíbrio espiritual. O espírito está desequilibrado.
seja o espírito obsesso ou o espírito obsessor. A desobsessão, por consequência, é uma terapia especializada, especializadíssima e única, possuidora de recursos para a libertação do alienado, ou dos alienados, o que sofre e o que faz sofrer. Mediante, então, esse esclarecimento do espírito enfermo na casa espírita, nas reuniões de desobsessão, nós vamos ver que aquele espírito imbuído de falsa ideia de justiça, ele deve ser dissuadido a perdoar através do esclarecimento do dialogador, que dialoga com aquele espírito que está com seu perispírito acoplado ao perispírito do médium, numa ação mediúnica, demonstrando a ele, espírito, o erro que se encontra e induzi-lo ao perdão. Nesses processos que afetam o corpo físico, além do recurso espiritual, iluminativo, liberativo da desobsessão, é conveniente uma terapia médica correspondente para o reaparelhamento orgânico. A desobsessão consiste na interrupção deste processo de imantação de ambos os infelizes, o espírito, encarnado ou desencarnado, que comanda a ideia de persuadir o outro a fazer o que ele, espírito, quer, e o outro que aceita a imantação, porque tem uma simpatia que às vezes ele nem sabe com aquela vibração. Então, enquanto o agressor se considere realizado pelo mal, que atinge, que aflige a vítima, padece, por sua vez, do infortúnio e lhe falta paz. A criatura é sempre responsável pela própria vida. Nós não podemos responsabilizar ninguém pelos nossos atos. Diante, então, das obsessões, constata-se o retorno aos atos inditosos. Dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor é o que nós deveremos fazer. A importância, então, do culto do Evangelho no nosso lar. Nós queremos trazer isso para vocês. O culto do Evangelho no lar é uma beleza. Pode-se fazer uma vez por semana, uma vez pelo menos. Quando as coisas estão muito complicadas, nós podemos fazer 2 ou 3 vezes. Então, a Joana vai nos falar disto num livro maravilhoso chamado Messe de Amor, no capítulo 28, Culto do Evangelho no Lar. Culto do Evangelho no Lar. E ela vai nos dizer que nós dedicamos 7 noites para muitas coisas. Vamos dedicar uma noitezinha para esse culto do Evangelho no lar. Jesus no lar é vida para o lar. A excelência da prática do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que ela começa a ser feita. Assim, a reflexão da família em torno dos ensinos do mestre. Quem tem crianças, existem livros para crianças. Coloque a criancinha à mesa, aquela que for muito pequenininha, dê um lápis de cor, dê um papel para que ela possa desenhar. Ela vai ficar ali recebendo aquelas influências benéficas dos pais, do irmão mais velho. Mas, Carmen, eu não tenho filhos, sou eu e meu esposo. Façam o culto do Evangelho no lar. Mas, Carmen, eu moro sozinho, eu moro sozinha. Faça sozinho. Marque uma hora na semana. É 15 minutos. 15 minutos. Não é para receber espírito, não é para chamar espíritos, não é para fazer a prece para os doentes da sua família, nem os doentes amigos.
O culto do evangelho no lar é para o seu lar, é para você, é para a sua família que vive no lar, ou aquela que vive fora do lar. Então, são momentos de construção mental através da ajuda dos anjos da guarda, dos mentores, dos guias espirituais que nos ajudam. Espíritos simpáticos, espíritos que nos amam, espíritos da casa espírita, mentores. Então, nessa reflexão em torno da família, as ponderações são em função da direção ao bem, da paz. Não há discussão, não há reclamação. É algo suave, sublime. O clima criado nos instantes do culto do evangelho, no seu lar, no lar de qualquer pessoa, favorece ao entendimento e à fraternidade, pois cada um se coloca mais perto, em posição mental ao amparo desses benfeitores invisíveis, mais sensíveis para nós. Nesses instantes, nos diz Sueli Caldas Schubert, na segunda parte de Obsessão e Desobsessão, no capítulo 12. Nesses instantes, Jesus e os mensageiros do bem se acercam do lar. Talvez não o próprio Jesus, mas através dos seus mensageiros. Se acercam dos familiares, e os familiares já desencarnados, amigos, vêm para ouvir, para trabalhar para nós, junto conosco. E, na realidade, esses familiares desencarnados, eles se preocupam em velar por nós. Então, quando fazemos o culto do evangelho no lar, nós trazemos para o nosso convívio os nossos amores que já partiram. E eles também serão beneficiados. Então, essa terapia desobsessiva, ela tem vários caminhos, mas o caminho maior é o caminho do amor, quando há perdão de ambos os lados. É a caridade. A caridade, segundo o nosso benfeitor, o nosso codificador Allan Kardec, ela tem uma sigla, BIP. BIP, beneficência, indulgência e perdão das ofensas. Se você não tiver perdão, você não tem os dois atos. Você não é benevolente. Você não tem beneficência. Você não tem indulgência. Ou seja, você acha que a pessoa é errada porque ela é errada. Você não vê as qualidades da pessoa. Você só vê os defeitos. Quem não os tem, não é, meus amigos? Então, hoje, nós estamos felizes de passar para vocês a Terapia Desobsessiva, capítulo 10, do livro Plenitude, da veneranda Joana de Ângeles. Nos despedimos com grande felicidade em nossa mente, no nosso equilíbrio, deixando esse podcast para vocês. Repassem, convide os amigos para sentir, para conhecer um pouco mais Joana de Ângeles, para que esse espírito possa, vez por outra, visitar os nossos lares, deixando nos nossos lares as vibrações de paz, de alegria, mas também de estudo, de vontade de sermos melhores do que nós já somos. Paz e bem, franciscanos. Beijos no coração. Nos despedimos, eu e Laila, agradecendo pelo estudo do nosso livro Plenitude. Fiquem com Deus. Graças a Deus.